Muito boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Quero desejar para vocês uma semana muito mais do que abençoada a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa aula semanal que acontece toda segunda-feira, ao meio-dia, para quem quer aprender um pouco mais sobre como aumentar a performance da incorporação imobiliária. Quem já fez pequenas incorporações, quem já tem um resultado legal, mas agora quer melhorar sua performance comercial, técnica e financeira das suas próximas incorporações, reduzindo os custos, encontrando bons parceiros, projetos, conceitos, capital e execução. Tudo bem? Temos ao longo da nossa jornada mais de 30 anos de incorporação imobiliária. Temos resultados maravilhosos, graças a Deus, conquistados com duras experiências, aprendizado longo, errando pouco e acertando muito. Já foram muitos e muitos metros cúbicos de areia, muitos tijolos, muito cimento. E eu tive que aprender isso tudo sozinho. Não tinha quem me ensinasse, como hoje tem essa profusão de ensino online, que facilita muito a vida de todos. E como é que está acontecendo com você isso? Espero que você esteja sendo dessa forma também, né? Dando muitos resultados. Lógico, a gente acaba errando um pouco, mas que com o tempo a gente aprende. Mas se você puder errar menos e acertar mais, e se eu puder te ajudar nessa jornada onde você consegue fazer mais com menos e ganhando muito mais. É essa a nossa intenção, trazer você para uma realidade que é factível, tirar você daquele marasmo, daquela tristeza de às vezes não ter o resultado que você espera. E é isso que a gente tenta fazer, trazer para vocês os resultados que nós temos nos nossos empreendimentos. Antes de começarmos, eu quero te pedir que você acesse nosso perfil no Instagram, tá? É @eng_sustenido_montezuma, que é onde eu concentro nossos insights, a nossa trajetória e é onde nós podemos conversar pelo direct para te ajudar sempre que você precisar. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o que os grandes incorporadores fazem de diferente e que ninguém te ensina. Vamos lá? Então, você acha que os grandes incorporadores, as grandes construtoras já nasceram sabendo, já tendo resultados astronômicos e performance excelente, ótima? Não, claro que não. Você acha que todos os empreendimentos que eles fizeram foram vitoriosos? Também não. Claro que não. E por que isso? Porque existem meios que você pode reduzir muito os seus custos, os seus riscos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, você acha que grandes construtoras e incorporadoras já nasceram sabendo? Já tendo resultados astronômicos e performance ótima? Não, claro que não. Você acha que todos os empreendimentos deles foram vitoriosos? Também não. Existem meios de você reduzir muito os seus riscos e é disso que nós vamos falar. Você pode atuar, mesmo sendo pequeno, com resultados gigantes, em alguns casos até superiores a grandes incorporadoras. A ideia aqui é quebrar a barreira de que essas estratégias são exclusivas para quem tem orçamento gigantesco. Não são. Pelo contrário, são mindsets que você, quando aplica, você pode, em qualquer escala, ter resultados e que mudam o jogo da sua vida, mudam o jogo da sua história na incorporação. Vamos para o primeiro título aqui, primeiro capítulo. A mentalidade além do tijolo. O mindset dos titãs do mercado. Hoje nós vamos desvendar um dos maiores mistérios do mercado imobiliário. O que as grandes construtoras, as grandes incorporadoras fazem de diferente e que ninguém te ensinou na faculdade, nos livros ou no bate-papo de bar. Se você é um pequeno incorporador, um profissional liberal, com capital reduzido e querendo entrar nesse jogo, ou um empreendedor que já sente o chamado para o tijolo, essa live é para você. Nós vamos começar desmistificando a ideia de que o sucesso no mercado imobiliário é sobre ter muito dinheiro ou estar no lugar certo na hora certa. E isso, claro, ajuda muito, mas o verdadeiro diferencial está na mentalidade. Os grandes não pensam como os pequenos. E a boa notícia é que você pode adotar essa mentalidade, independente do tamanho do seu projeto. Nós vamos falar de três pilares fundamentais dessa mentalidade. O primeiro deles é no foco em valor e foco em custo. É a arte de criar e não apenas economizar. Meus amigos, se tem uma coisa que a maioria de nós, quando está começando, quer fazer é cortar custos a qualquer custo. Isso é bom até determinado ponto. É quase um mantra: economize, economize e economize. E claro, a otimização de custos ela é importante. Ninguém quer jogar dinheiro fora.
Mas aqui está a grande sacada dos incorporadores que se destacam, os que realmente constroem marcas e legados. O foco deles não é primariamente em reduzir custos, e sim aumentar o valor. São coisas totalmente diferentes. Pensem comigo, qual é a primeira coisa que um pequeno incorporador com um capital mais limitado tende a fazer? Buscar o terreno mais barato, a mão de obra mais em conta, o acabamento mais básico para não estourar seu preço, seu orçamento. E qual que é o resultado? Mais um empreendimento ok, que compete por preço, que é facilmente replicado e que, no fim das contas, não gera um grande retorno de marca ou financeiro em relação ao esforço. Ou seja, você está nivelado com a grande maioria. O que os grandes incorporadores operam numa frequência diferente, os grandes incorporadores operam numa frequência totalmente diferente. Eles entendem que o lucro não vem só da margem apertada entre o custo e a venda. Ele vem da diferenciação e da percepção de qualidade da experiência que o morador ou usuário terá naquele espaço. E como eles fazem isso? Eles investem em design, eles pensam na experiência do cliente, eles olham para a qualidade percebida e eles buscam inovação. Então vamos falar de cada um desses tópicos. Quando eles investem em design, não é só pela estética, é pela funcionalidade, é pela luz natural, é pela ventilação cruzada, e é como a família vai interagir naquele espaço, e é como a rotina dela vai ser facilitada. Um arquiteto talentoso pode custar um pouco mais, mas um projeto bem pensado evita retrabalhos, otimiza o uso do espaço e principalmente vende e realiza o sonho daquelas famílias. Os incorporadores pensam na experiência do cliente. Não é apenas entregar um apartamento, um quadrado, vamos dizer assim, ou uma sala comercial. É como a pessoa vai se sentir ao visitar aquele apartamento decorado, ao assinar o contrato, ao receber as chaves e principalmente ao viver naquele local. Que tipo de áreas comuns serão usadas? Há um senso de comunidade, os serviços ao redor agregam. Então é um arcabouço muito grande de qualidades que você tem que pensar e proporcionar ao seu cliente. E os incorporadores, eles olham também para a qualidade percebida. Às vezes, um detalhe no acabamento, uma torneira um pouco melhor, um paisagismo mais bem cuidado, mais elaborado, ou até mesmo a qualidade da comunicação da equipe de vendas pode elevar a percepção de valor do imóvel em 10, 20, até 30%, gerando impacto muito maior no preço de venda do que num pequeno aumento de custo. Então, às vezes, você vai aumentar o seu custo um pouquinho, mas a percepção de valor é muito maior. E os grandes incorporadores, eles buscam sempre a inovação, seja em tecnologia construtiva, que traz eficiência, ou em diferenciais que resolvem problemas dos moradores, apartamento com tomada para carro elétrico, espaço para pets, coworking no condomínio, entre tantos outros apetrechos que podem ser proporcionados para os adquirentes. Esses itens, que talvez adicionem um custo marginal, são vistos como grandes atrativos e justificam um preço premium. E como você, pequeno incorporador, pode aplicar isso? Não se trata de gastar o que não tem, se trata de escolher onde agregar valor. Em vez de cortar custos indiscriminadamente, pergunte-se: onde posso investir um pouco mais, mas que fará toda a diferença para o meu cliente final? O meu empreendimento, o que vai fazer meu empreendimento ser lembrado no futuro, desejado, e não apenas mais um na prateleira? Existe um nicho de mercado que valoriza um atributo específico onde eu possa me diferenciar? Pense nisso sempre que for fazer um projeto, um conceito de empreendimento. Talvez um acabamento sustentável, um projeto de interiores com foco em bem-estar, ou um empreendimento pequeno, mas com a localização imbatível e um design autoral. Você vai voar. O custo pode subir um pouco, sim, mas o valor percebido e o preço de venda que você poderá praticar tendem a crescer bastante. E pensa no valor agregado, tá? Você não apenas vai competir com preço de custo, tá bom? Essa é a primeira grande chave. Você vai ter um produto diferenciado com mais qualidade que os demais. O segundo tópico é você ter uma visão de longo prazo e ciclos de mercado. A paciência gera riqueza. A segunda diferença crucial na mentalidade dos grandes incorporadores é a visão de longo prazo e a profunda compreensão dos ciclos de mercado. Muitos de nós, quando entramos nesse mercado, queremos fazer o famoso quick flip, a venda rápida, o retorno em 12 ou 24 meses. E não há nada de errado em querer agilidade. Porém, o grande problema é que quando essa urgência nos impede de ver as grandes ondas de mercado. Os grandes incorporadores sabem que o mercado imobiliário é muito cíclico. Existem momentos de expansão, de euforia, de retração, de estabilidade.
Eles não se desesperam nas baixas e não se cegam nas altas. Essa frase aqui marca bastante a vida que nós devemos ter. Não se desesperar nas baixas e nem se cegar nas altas. E a gente tem que planejar. Essa frase já vale pela aula que eu acabei de falar. Os grandes não se desesperam nas baixas e não se cegam nas altas. Planejamento, planejamento, planejamento. E o que que os grandes incorporadores fazem de diferente? Eles entendem os ciclos. Então você tem que ter a visão de longo alcance. Isso aí você vai perceber com o tempo e com a experiência que a gente pode passar para vocês. Os grandes incorporadores eles já têm a ciência de que os juros altos, inflação, estabilidade política, tudo isso impacta no poder de compra e na decisão de investimento. Isso é óbvio. Eles se preparam para isso. Eles têm as reservas de caixa, renegociam prazos e, em momentos de baixa, compram terras e ativos estratégicos, porque sabem que o ciclo vai virar. Os grandes incorporadores constroem um land bank estratégico. Calma, calma, calma. Não estou falando para você, pequeno incorporador, sair comprando fazenda para construir um bairro planejado. Tenha calma. O conceito de land bank, ou de banco de terrenos, aplicado à sua escala, significa identificar terrenos com potencial de valorização a médio e longo prazo, mesmo que hoje eles não pareçam a melhor oportunidade. Pode ser um terreno em uma área que está começando a se desenvolver, onde a prefeitura anunciou que vai ter melhorias de infraestrutura ou outros projetos grandes, shopping, parque e outras coisas, indústrias, tá? E também os grandes incorporadores compram esses terrenos em momentos oportunos, seguram por um tempo, aguardam a valorização e só então lançam o empreendimento. Essa paciência é um dos maiores geradores de riqueza no setor. O que a gente sempre fala, né? O maior segredo está na compra. Só que você pode também fazer um lucro muito bom na venda, comprando no momento certo e vendendo na qualidade certa. E os grandes incorporadores não colocam todos os ovos na mesma cesta. Os grandes incorporadores têm um portfólio diversificado, alguns projetos mais rápidos, outros de médio prazo e outros de longo prazo. Alguns focados em um tipo de público, outros em nichos diferentes. Isso dilui o risco e garante o fluxo de caixa em momentos diferentes. E como você, pequeno incorporador, pode aplicar isso? Estude os ciclos locais. Não basta você saber se a taxa Selic subiu ou caiu. Como isso vai impactar na sua cidade, no seu bairro? Em quanto tempo isso vai ser percebido pelo seu cliente? O que os dados de vendas e lançamentos da sua região indicam? Existem sinais de superoferta ou de demanda reprimida? Então, todo esse cenário você tem que entender, estudar e se prevenir para o que vai acontecer. Desenvolva também um olho para o futuro dos terrenos. Ao invés de comprar o terreno mais óbvio, tente ir além. Visite áreas que ainda não são as queridinhas do mercado, mas que têm um grande potencial. Converse com urbanistas, planeje cenários e compre um terreno barato. Só que o que hoje pode ser ouro, amanhã você. Ih, ficou ruim. Ao invés. Vou voltar aqui, tá? Desenvolva um olho para o futuro dos terrenos. Ao invés de comprar um terreno mais óbvio, tente ir além, tente ver o futuro. Visite áreas que ainda não são as queridinhas do mercado, mas que têm um grande potencial. Converse com urbanistas, planeje cenários. Um terreno barato hoje pode ser ouro amanhã, se você tiver a visão de que a cidade vai crescer justamente naquele sentido, naquele vetor que você já adquiriu o terreno. E tenha paciência na aquisição. Não se apresse para comprar um terreno só porque ele está disponível. Negocie, pesquise, faça a sua due diligence completa. Às vezes, o melhor negócio não é o primeiro que aparece, mas o que você pacientemente lapida. Não fazer negócio é um negócio. Não sei se vocês percebem isso. Às vezes é melhor não fazer um mau negócio e ficar quietinho. Espera a oportunidade certa. Construa o fluxo de projetos. Em vez de fazer um projeto, vender e depois pensar no próximo, tente ter uma pipeline, uma linha do tempo. Mesmo que seja pequena, com um projeto em fase de pesquisa de terreno, um em licenciamento e um em construção. Isso te dá uma resiliência, te dá uma veracidade dentro do mercado que você vai conseguir entender todos os momentos, todas as fases e te posiciona muito bem para você aproveitar diferentes momentos do mercado. Crie as suas reservas. Tenha um colchão financeiro para atravessar períodos de mercado mais lento ou para segurar um ativo que ainda não chegou no seu ponto de valorização ideal. Essa capacidade de aguentar o tranco é o que separa os amadores dos profissionais. A visão de longo prazo e a compreensão dos ciclos não são apenas para as grandes construtoras, Gafisa, Cirela e outras tantas. São ferramentas mentais que podem te dar uma vantagem competitiva enorme, permitindo que você compre bem, construa no timing certo e venda com a valorização desejada.
Terceiro tópico, a construção de ecossistemas, não apenas de empreendimentos, a força das conexões. Por último, mas não menos importante, os grandes incorporadores não constroem apenas prédios, eles constroem ecossistemas. O que isso significa? Significa que eles entendem que o sucesso de um projeto não depende apenas do terreno, do projeto arquitetônico e da construção em si. Depende de uma rede complexa de relações, parcerias e até mesmo da integração dos processos. Muitos pequenos construtores operam como ilhas. Contratam um arquiteto para esse projeto, um engenheiro para aquele, buscam um fornecedor mais barato e cada vez sem estratégia de relacionamento fica uma visão meio que transacional, comprar e vender. Eles não criam relacionamento com seus parceiros, eles não criam intimidade com seus parceiros, eles não criam uma linha, uma identidade da sua empresa para com o público, porque os intermediários entre ele e o público são diferentes a cada projeto. Os grandes, por outro lado, têm uma visão relacional e sistêmica. Se verticaliza a operação, não é incomum que um grande incorporador tenha sua própria construtora, sua própria loteadora e até mesmo sua própria administradora de condomínios ou imobiliária para venda e revenda. Então, isso garante um controle de qualidade, uma otimização de custos, uma agilidade, uma unificação no discurso e a empresa é dona de boa parte da cadeia produtiva. Claro, isso é o ideal, mas nem sempre é possível. Então, esses grandes, eles formam parcerias estratégicas de longo prazo. Eles têm escritórios de arquitetura preferenciais, construtoras parceiras, fornecedores de materiais que quase são parte da família. E eles não buscam o menor preço a qualquer preço. Eles não buscam o menor preço em todos os itens, mas o melhor custo-benefício e a confiança longa, né, nos projetos. Isso gera lealdade, sinergia e, no longo prazo, economia e qualidade superiores. Essas grandes incorporadoras colaboram com o poder público e com a comunidade. Os grandes sabem que um projeto imobiliário impacta a cidade. Eles participam de discussões urbanísticas, buscam alinhamento com planos diretores e muitas vezes investem em melhorias na infraestrutura do entorno, que beneficiam não só o empreendimento, mas toda a sua vizinhança. Isso gera boa vontade, agiliza licenciamentos e agrega valor à região. Isso eu sempre faço, é uma coisa que eu tenho assim como uma das mais valiosas dentro do mercado imobiliário, você tentar impactar o seu redor, porque você acaba recebendo isso de volta. E como você, pequeno incorporador, pode aplicar isso? Você não precisa ter sua própria construtora ainda, mas você pode e deve construir seu próprio ecossistema de parceiros de confiança. Monte aquele Dream Team de consultores, mesmo que sejam autônomos ou pequenos escritórios. Tem um arquiteto de confiança, um engenheiro civil experiente, um advogado especializado, um bom contador, um bom corretor de imóveis que realmente entenda o seu público e o mercado local. Invista na relação com essas pessoas. Elas não são apenas prestadores de serviço, eles são seus parceiros estratégicos. Trarão expertise, insights e muitas vezes resolverão problemas antes mesmo de que você os perceba. Então, essa equipe vai ser a sua defesa. Eles vão estar lutando por você e com você para o sucesso do seu empreendimento. Desenvolva relações, boas relações com fornecedores. Em vez de ficar pulando de galho em galho, de fornecedor em fornecedor, para cada parafuso, identifique aquele que te entrega a qualidade, que te entrega na hora, que tem a quantidade que você quer e que mantém a qualidade em um bom preço, lógico, mas não necessariamente o menor preço. Negocie parcerias de volume para futuros projetos. Um bom relacionamento com quem te fornece cimento, tijolo, janelas pode significar agilidade na entrega, melhores condições de pagamento e até soluções inovadoras que você não encontraria sozinho. Considere joint ventures e co-incorporação. Você não precisa ter todo o capital ou toda a expertise para um projeto. Se você tem o capital, mas não tem a expertise, junte-se a um arquiteto ou um engenheiro que tem a expertise, mas não tem o capital para um projeto pequeno. Ou um dono de terreno que você não quer, que não, o dono do terreno não quer vender o terreno, mas ele quer desenvolver um empreendimento imobiliário. As parcerias são uma forma poderosa de diluir riscos e somar competências. Participe de associações e eventos do setor. Conecte-se a outros incorporadores, como bancos, investidores, players de mercado. A troca de experiências e a criação de uma rede de contatos sólida são inestimáveis. Muitas oportunidades surgem de conversas informais e de indicações. Pense no entorno do seu projeto. Se você vai construir um prédio residencial, existem padarias, farmácias, escolas, parques, pets, lojas de pets, né, de veterinárias próximas. Se não há,
Como é que você pode incentivar o surgimento dessas facilidades, ou pelo menos destacar o que já existe? Um projeto imobiliário não existe no vácuo, ele não é uma ilha, ele faz parte de um tecido urbano. Construir ecossistemas significa entender que você não precisa fazer tudo sozinho. Significa alavancar a expertise, o capital e as conexões de outras pessoas e empresas. Essa rede de apoio e colaboração é o que permite aos grandes incorporadores escalar e superar desafios que um único player jamais conseguiria. Concluindo, com esses três pontos, foco em valor, visão de longo prazo e construção de ecossistemas, não são apenas teorias, são as bases da mentalidade que diferencia os incorporadores de sucesso dos que ficam patinando. Você não precisa de US$ 1 bilhão para começar a aplicar isso. Você precisa apenas de uma mudança de perspectiva. Comece pequeno, pense grande, construa com inteligência. Na próxima aula, que vai acontecer na próxima segunda-feira, ao meio-dia, nós vamos falar para quem já incorporou, teve lucro e quer ampliar sua margem sem aumentar seu risco. Entra no meu grupo VIP para receber o link, porque será uma aula fechada e você será avisado pelo grupo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira.